Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e este é o seu canal Graça Abundante. Hoje, amados, já falei aos irmãos que nós temos no nosso canal uma série, várias séries na verdade, de estudos bíblicos. Temos séries sobre família, temos séries sobre discipulado, temos séries sobre a cultura do reino, nós temos uma outra série falando sobre seitas, religiões, heresias, ok? E hoje nós vamos estar falando na série de discipulado sobre a ceia do Senhor, né? Nós anunciamos este vídeo, né, com antecedência para os irmãos, para que os irmãos estejam atentos e possam então formular perguntas e mandar para a gente responder aqui no nosso canal. E alguns irmãos fizeram umas perguntas e nós vamos estar respondendo no decorrer deste vídeo com o tema A Ceia do Senhor. Amém? Ok, nós vamos estar lendo aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver aqui, capítulo 10, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos é a nossa participação no corpo de Cristo? E também 1 Coríntios, que é o texto principal que nós usamos para celebrar a ceia do Senhor, está no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículos 23 ao versículo 32. Ok? Capítulo 11, versículos 23 ao 32. Então, queridos, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 32, nós vamos estar usando dentro do nosso estudo, tá bom? Mas ele orienta você pegar na Bíblia, abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao versículo 32. É o texto mais utilizado pelos ministros, por nós pastores, para celebrarmos a ceia do Senhor. Amados, a primeira coisa que nós precisamos entender é que fizeram uma pergunta para mim: pastor, a ceia salva? Né? Não, queridos, a ceia, como o batismo, não proporciona salvação. A salvação é mediante a fé e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para com nossas vidas. Nós não ensinamos aqui que a ceia é um sacramento. Nós ensinamos que a ceia do Senhor é uma ordenança deixada por Jesus. Jesus ele deixou apenas duas ordenanças de celebração, que é o batismo e a ceia. Primeiro o batismo, depois a ceia, nessa ordem. Por isso que nós não permitimos, não deixamos que as pessoas que ainda não são batizadas nas águas devidamente, através do batismo cristão, do genuíno e verdadeiro batismo cristão, participem da ceia. A ordem do Senhor é primeiro batismo e depois ceia, e nós entendemos dessa forma. Então, primeira pergunta, já respondo: a ceia do Senhor não salva, tá? Ela não confere salvação. Outra pergunta que me fizeram: qual o nome correto, pastor? Ceia do Senhor ou Santa Ceia? Amados, eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia já deu nome. Eu prefiro ficar com a Bíblia, com o que a Bíblia já deu nome. Não existe na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, especificamente de Mateus Apocalipse, a palavra Santa Ceia. A palavra Santa Ceia é utilizada mais pelos pentecostais e neopentecostais para dar uma conotação mais forte a respeito do ato chamado ceia do Senhor. Mas, como nós já lemos, e nos textos que se refere a isso, fala-se Santa Ceia. Então a Bíblia já deu nome, Santa Ceia, ou melhor, a Bíblia já deu nome, a ceia do Senhor.
Por exemplo, pastor, mas na Bíblia não tem o nome Trindade. Não existe realmente o nome Trindade, mas foi o nome dado por nossos teólogos, pelos nossos estudiosos, né? E que nós entendemos então por chamar esse nome. Porém, a Bíblia não dá um outro nome, nome à ceia do Senhor. Então eu prefiro, já que a Bíblia deu o nome ceia do Senhor, eu prefiro optar por chamar ceia do Senhor e não Santa Ceia. Mas respeito os irmãos que utilizam esse termo Santa Ceia, tá bom? Então, primeira coisa, queridos, a ceia do Senhor é uma das cerimônias mais queridas, ou pelo menos deveria ser uma das mais queridas daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. E precisa ser bem compreendida. Nós precisamos compreender bem o significado desse ato memorial que é a ceia do Senhor. É também, amados, uma das ordenanças, como eu já falei, de Cristo para a sua igreja. Ele deixou essa ordenança para a sua igreja. E através dos tempos, a igreja tem celebrado a ceia do Senhor, desde então que ele ensinou e mandou guardar como ato memorial. Então, o que é a ceia do Senhor? Amados, a palavra ceia, ela designa uma refeição geralmente feita à noite. Em alguns lugares se usa essas práticas ainda, principalmente lá no Oriente Médio. Em relação à ceia do Senhor, ela recebe outros nomes também, né? Ceia do Senhor, que é o que nós mais utilizamos. Essa expressão é usada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, né? Do Senhor, porque ela foi instituída e ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela também recebe o nome de comunhão, né? Da palavra koinonia, né? Do termo, no costume da igreja primitiva, havia uma festa que precedia a ceia do Senhor, chamada Festa do Ágape, Festa do Amor, né? Em que os coríntios, às vezes, eles levaram ao extremo. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 22. Eu lhe oriento a você utilizar a Bíblia na linguagem de hoje para ler esse texto, só para vocês terem uma noção. Querido, se você pega a Bíblia na linguagem de hoje e lê esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, 17 a 22, você fica envergonhado com o que Paulo fala a respeito do comportamento da igreja de Corinto em relação à ceia do Senhor. Paulo fala, queridos, que ao participarmos da ceia do Senhor, através dos elementos, estamos revelando, na verdade, a comunhão que temos, né, usado, ou melhor, a comunhão que temos com o corpo e com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Vamos ler aqui 1 Coríntios 10, versículo 11, né? Que nós já lemos. Tudo isso, 1 Coríntios capítulo 10, exatamente. Versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou, né? Paulo ele diz o seguinte, versículo 16: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Então, amados, Paulo ele orienta isso, né? Que quando participamos da ceia, né, nós temos a participação no corpo de Cristo. E o termo também Eucaristia, muito utilizado pela Igreja Católica, né? Católica Apostólica Romana. É o termo usado pela Igreja Católica Apostólica Romana e algumas denominações protestantes mais conservadoras, né? A palavra é a transliteração que foi traduzida por deu graças, né? E significa dar graças. Eucaristia, palavra em grego, significa dar graças. Está em Mateus capítulo 26, vamos lá,
Mateus capítulo 26, versículo 27, onde o Senhor Jesus ele disse assim: e em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei deles todos vós. Há grupos que usam a expressão, como eu disse no início, Santa Ceia. Ela não é encontrada na Bíblia e certamente os que fizeram esse uso, né, querem expressar, como eu falei no início, o caráter de santidade da ceia. Entretanto, recomendamos aos irmãos o uso da que Paulo fez, que é comum entre nós, que é a ceia do Senhor. A minha opção, né? Não sei se é porque eu aprendi desde quando entrei no Evangelho, há quase 31 anos atrás, esse termo, ceia do Senhor. Então eu prefiro por esse termo. Como eu já disse, até porque realmente está escrito na palavra de Deus. Então vamos lá, meus amados. Qual então o significado da ceia do Senhor? Tá? Queridos, esta celebração tem como um ato, na verdade, muito importante para a igreja. Nós vamos aqui destacar o sentido da ceia em relação a dois aspectos. Primeiro, a Cristo, certo? Nosso Salvador e Senhor, e em relação à igreja. Em relação a Cristo, Jesus, né, o nosso Senhor, ele disse no seu discurso aos judeus essas palavras que os escandalizaram. Diz o Senhor: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Por que gerou escândalo? Porque eles levaram para o lado, né, real. Eles acharam que Jesus estava pregando ali sobre canibalismo, né? Não comer minha carne, beber meu sangue. Então eles levaram para o lado carnal. Então Jesus ele falava de uma identificação total com o homem, né, discípulo com ele, e não de canibalismo, como pensaram. Amados, a ceia ela é constituída de dois elementos, o pão e o vinho. Nós usamos para simbolizar o vinho, o suco de uva, em relação a Cristo. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo, né? Quando ele disse: tomai e comer, isto é o meu corpo. Mateus, capítulo 26, versículo 26. E isto é o meu sangue. Mateus, capítulo 26, versículo 28. Evidentemente, amados, estava falando de uma forma figurada, porque ali estava ele com o seu corpo e o pão, né? Ele com o seu sangue e diante dele o vinho. O pão é, pois, símbolo do corpo de Cristo e o vinho é símbolo do sangue de Cristo. Então, amados, precisamos entender dessa forma. Existe também 3 tipos de ensino em relação à ceia do Senhor, a respeito da ceia, né, do Senhor. Mas somente um desses ensinos é o que é bíblico, é o que é correto. Primeiro é a transubstanciação, ou seja, é a ideia prevalecente na católica, onde eles dizem que o pão e o vinho, ao serem abençoados, se tornam verdadeiramente em corpo de Cristo, ou seja, se transformam em corpo e sangue de Cristo. Basta observar os elementos após a oração para ver que não é verdadeiramente esta disposição. Depois da reza do padre, lá continua sendo pão e vinho, né? Não se transforma. Então é chamada transubstanciação, né? E é errado. É a forma errada que eles têm de ensinar sobre a ceia. Outra é a consubstanciação, ou seja, os adeptos desse tipo de ceia, eles ensinam que o corpo de Cristo na ceia está com o pão e o sangue, né? O corpo está com o pão e o sangue está com o vinho. Não se transforma, mas está com, né? Por isso o nome consubstanciação. Essas duas maneiras de pensar, né, que é de fato uma heresia,
tornam a ser um sacramento. Por isso que eles lá ensinam que a missa, a Eucaristia é um sacramento que salva, né? E nesse caso ela traria graça especial a quem dela participa. A ceia do Senhor, amados, não é um meio de graça, apesar do seu alto significado. E também nós temos a ceia memorial. Nós, evangélicos protestantes, entendemos pela palavra de Deus que a ceia, ela é memorial. Ao instituir a ceia, Jesus falou: fazei em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, 24 e 25. A ceia é em memória do Senhor, né? Em memória do Senhor Jesus. É uma celebração da sua morte. Versículo 26. Então, temos na ceia do Senhor um duplo anúncio. A ceia é não somente um ato memorial, mas também é um anúncio duplo. Quando participamos, meus amados, da ceia do Senhor, estamos anunciando a morte do Senhor. Lembramos que Ele morreu para nos salvar, que Ele sofreu por nós. E desde que vamos celebrar até que Ele volte. Então a ceia, ela nos traz um ato memorial da morte e sacrifício vicário de Jesus por mim, mas também a ceia nos mostra que Ele voltará. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou e Ele voltará. Glória a Deus, aleluia! É este o real significado da ceia do Senhor. Bem, e qual a relação da ceia do Senhor com a igreja? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, amados, que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos na comunhão é o corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. A partir daí, Paulo, ele passa a colocar a ceia do Senhor no contexto da comunhão com a igreja. Nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Em relação ao pão, né, a igreja é uma unidade, sem distinção de raça, cor, denominação, cultura e etc. O corpo de Cristo na terra é um. E discernir o corpo é viver essa comunhão em um espírito do amor, de perdão, de santidade. 1 Coríntios capítulo 11, verso 29. E em relação ao sangue de Jesus, nós participamos de um mesmo sacrifício do seu sangue derramado na cruz. Então, a ceia do Senhor em relação, como disse, é um duplo anúncio, né? Em relação a Cristo, em relação ao Senhor, é que Ele morreu, sofreu, padeceu, mas voltará. E em relação à igreja é uma visão de comunhão, de unidade, de celebração em koinonia ao Senhor. Então a celebração do Senhor é o seguinte: quando celebramos, algumas expressões na Bíblia nos dão a ideia do tempo da celebração da ceia. Não há, né? Não há. Porque tem igreja que faz ceia uma vez no ano, tem igreja que faz ceia em todo primeiro domingo do mês, segundo domingo do mês, tem igreja que faz todo domingo, faz a ceia do Senhor. A Bíblia ela não diz, ela não mostra de quanto em quanto tempo a ceia deve ser celebrada. Ela não fala então, irmãos. Não há dias determinados. A palavra de Deus diz: todas as verdes que eu beberdes. 1 Coríntios 11, 25. A periodicidade da celebração da ceia fica a critério da igreja local que está celebrando. Como celebrar a ceia? É impressionante, né? É importante atentar para esses aspectos. Primeiro, nós temos que participar da ceia de uma forma dignamente. Quer dizer, sendo já convertido, estando em comunhão com o Senhor e a igreja. 1 Coríntios 11, 27. Uma pessoa ela perguntou: pastor, crianças podem participar da ceia? Queridos,
eu não vejo nada contra, mas nós temos que estar em obediência à convenção que fazemos parte, e temos que estar em obediência àquilo que foi decidido na igreja. Se a igreja local ela decidiu que crianças podem participar de certa idade até uma certa idade, não vejo problema, certo? Se proibiu, a igreja ela pode fazer assim esporadicamente um culto específico para crianças, né, e com menos de 12 anos, crianças com menos de 12 anos, e fazer um culto de ceia ali para eles tranquilamente, tá? Não vejo problema nisso. Então, até porque a Bíblia não especifica questão de idade também. Mas, pastor, o senhor não disse que tem que ser batizado? A Bíblia não orienta a respeito de idade para batismo. Eu, particularmente, eu vejo que as crianças, a partir de 12 anos, ela tendo já discernimento e querendo, ela pode ser batizada, porque o judeu ele era apresentado aos sacerdotes com 12 anos de idade para ser sabatinado. Então, com 12 anos de idade, o judeu ele já era responsável religiosamente. Então, eu não vejo problema nisso, até porque eu entendo que 12 é um número de governo, e com 12 anos a criança ela já tem que decidir quem é que vai governar a sua vida, se é o mundo ou se é Cristo. Ok? Então, eu não vejo problema em crianças com menos de 12 anos participar da ceia do Senhor, certo? Examinando-se, um outro aspecto, examinando-se, se houver algo errado em sua vida, você deve corrigir antes. Algumas pessoas perguntaram, pastor, eu pequei e é ceia, eu não sabia que era ceia, faço o quê? Vou embora, não entro. Querido, se você pecou e você está arrependido, se arrependa, confesse os seus pecados ali, né? Peça perdão ao Senhor, peça forças ao Senhor, diga que não vai mais praticar, né? Se arrependa, confesse, e a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, se você se quebrantou, se você se arrependeu, né, e não pretende fazer mais, então participe da ceia do Senhor, tá? Discernindo o corpo, discernindo o sacrifício de Jesus e no relacionamento com os irmãos. Então, você tem que estar participando da ceia, entendendo o que Cristo fez por você. E outra coisa, como é que está o seu relacionamento com os seus irmãos? Comendo e bebendo é outro aspecto, não é deixando de participar. Como eu falei, não deixe de participar da ceia do Senhor por causa do pecado. Deixe o pecado para participar da ceia do Senhor, tá? Quem deve participar da ceia do Senhor? Jesus foi quem instituiu, queridos, a ceia. Jesus a comeu com seus discípulos depois da Páscoa. Então, quem é salvo deve participar da ceia. Quem foi batizado, certo? E é salvo, deve participar da ceia. A ceia do Senhor é para os salvos. Depois que a pessoa ela se transforma em um discípulo e esteja em comunhão com a sua igreja genuinamente evangélica, certo? Batizado, né, legalizado, ele pode participar, certo? Como eu disse, a respeito de crianças, tem igrejas que permitem, outras não. Você tem que estar em obediência à sua convenção, da mesma forma que não batizamos crianças, né? Tem igrejas também que não deixam crianças participar, pois é algo proporcionado por uma experiência pessoal de salvação, né? Eu tenho meus precedentes, e aí eu vou respeitar a minha convenção, eu vou respeitar também a igreja que ali eu estiver em relação a isso. Mas, a priori, só os batizados podem participar da ceia do Senhor. Entendemos que se a pessoa ainda não teve desejo de se batizar, é porque há algo que está faltando na sua vida, então ela, consequentemente, também não deve participar da ceia do Senhor. Então, querido discípulo, quando for batizado, participe da ceia do Senhor. E quando fizer, amados, faça com reverência, lembrando daquele sacrifício feito por Cristo por nós, e nos alegrando, porque o Senhor voltará. A esperança principal da ceia é que Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração para você, né, entender e convidar
Jesus entrar no seu coração, fazer morada, ser batizado e participar junto conosco desse ato maravilhoso que é a ceia do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Deixe os seus comentários, deixe o seu like, compartilhe e participe do canal Graça Abundante. Nosso canal é interativo, amados. Deixe na descrição desse vídeo, no comentário desse vídeo, o que você quer ouvir, o que é que você quer que eu ministre, o que você quer que eu fale, tudo o que você quer que eu traga aqui, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.